Olá, uma boa noite, IBC, pessoas que nos visitam. Eu continuo me chamando Armando, pessoal da internet, oi, oi. Muito feliz de estar aqui com vocês. Aqui realmente é uma antecipação da eternidade, onde a gente vai estar cantando diante do Senhor, né? Tem um cântico novo. Quando essa igreja canta, é demais, né? É demais, ver a graça e o poder de Deus. Nós iniciamos esse ano falando sobre a semeadura. O ano passado foi ano do memorial, esse ano semeadura, falando sobre a ideia de que nós somos semeadores. Então a gente começou o ano falando do semeador, da vida do semeador, sua vida física, emocional, espiritual, o seu equilíbrio, que primeiro a gente precisa cuidar da gente muito bem, né? Para que a gente possa cuidar das outras pessoas também. É uma questão de coerência, uma questão de testemunho. Isso é importante. Aí depois falamos sobre a semente, que é a palavra de Deus. Depois falamos sobre os tipos de solos que recepcionam a palavra de Deus. Uns são bem temporários, bem rasos, né? Outros mais profundos, enfim. Estamos falando agora sobre a seara. São os tipos de campos que a gente vê. O Senhor mesmo diz que a gente deve rogar ao Senhor da seara, dos campos, para que Ele envie trabalhadores para a seara. Essa tem sido a nossa oração, fazer de cada um de vocês um semeador fiel, aquele que proclama de verdade a palavra de Deus. Então, é sobre isso que nós estamos falando. E nós entramos agora no livro de Atos. E o livro de Atos é exatamente o momento em que a igreja nasce em Pentecoste, ela se expande e vai adiante até os confins da terra. Jesus deixa a grande comissão, bem conhecida lá em Mateus 28, ele diz, portanto, indo, na medida que vocês vão caminhando, façam discípulos de todas as nações, batizando os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim ensinando a guardar todas as coisas, né, que ele tem ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa é a chamada grande comissão, é muito conhecida. Depois que o Senhor Jesus, então, pouco antes de ascender ao céu, o livro de Atos, escrito por Lucas, o médico, o evangelista, que também escreve um evangelho, ele vai contar agora a história da expansão do evangelho. Foi muito bem lembrado pelo pastor Hamilton, que o livro de Atos não é um livro de doutrina, é uma narrativa histórica da expansão da igreja que estava transicionando do ambiente judaico para um ambiente mais grego. Estava saindo de uma cultura para uma outra cultura completamente diferente, um ambiente mais filosoficamente grego e, obviamente, romano também. Então, logo no início, tem ali no capítulo 1 a questão da morte de Judas e a substituição do apóstolo. E logo o Senhor Jesus Cristo dá uma espécie de layout ou de um esboço geográfico de como seria a atuação da igreja. E ele diz, vocês vão receber do alto poder, não iria demorar muito, ele estava antecipando que o Espírito Santo viria sobre a igreja, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o esboço do livro todo está ali, naquele versículo, capítulo 1, verso 8. E o evangelho, aliás, o livro de Atos realmente termina no capítulo 28, o apóstolo Paulo está em Roma, que era exatamente os confins da terra para aquela época, para a civilização daqueles dias. Então, é muito importante o que nós estamos fazendo. Pastor Daniel, ele falou sobre o martírio de Estevão, mostrando que a palavra testemunha, como diz o próprio grego, lá a palavra ser-me-eis testemunhas, usa a palavra marturiam, que é a ideia de mártir, alguém que dá a sua vida pelo evangelho. E a maioria dos apóstolos morreram de forma trágica, porque pregaram o evangelho numa cultura absurdamente hostil ao evangelho. Mas o evangelho não parou, tanto que chegou até aqui onde nós estamos. Então, o pastor falou sobre essa igreja do capítulo 8, que
tem o seu primeiro mártir, Estevão. Saulo de Tarso está lá consentindo, é ele que persegue a igreja. Esse indivíduo depois será o Paulo, grande instrumento nas mãos de Deus. Pastor Hamilton também chamou a atenção na semana passada. Se você não ouviu a mensagem, eu ouvi 2 vezes e eu recomendo que você ouça, porque foi um primor de informação e de ligação lógica do que acontece no livro de Atos. E é uma coisa importante aqui que nós vamos tocar nesse momento. Porque o texto que nós vamos falar é exatamente sobre a expansão do Evangelho. O Evangelho sai de Jerusalém. Jerusalém, a cidade onde hoje tem um conflito tremendo ali entre judeus, palestinos, pessoal do Hezbollah, do Hamas, o Irã, o sul do Líbano. Então todo esse conflito ali em Beirute é exatamente no coração do mundo. É impressionante uma cidade, aliás, um país menor do que o estado de Sergipe causar tanta coisa no mundo inteiro. Ou seja, ali é o coração do mundo. E a razão, quer você goste ou não de judeus, a razão é simples. É porque os judeus, o povo de Israel, é uma espécie da ampulheta de Deus, mostrando que o tempo está chegando. E não adianta querer destruir aquela nação. É muito fácil, né? Uma bomba acabaria com tudo aquilo bem rapidinho. Mas por que não acaba? Tem um fator que é Deus colocando a mão naquele país, Deus colocando a mão naquela história. Por quê? O terceiro templo será reconstruído. Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras no final da tribulação. Arrebatamento da igreja vem antes. Então há muitas profecias bíblicas que serão cumpridas exatamente naquele local. Então o Evangelho ele nasce em Jerusalém. Atos capítulo 2. O Espírito Santo vem, ele diz, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus está dizendo ali, não que o Espírito não estivesse ali, mas vocês compreendem, e a gente vem falando disso já há muitos anos, o Espírito Santo, como o Pai, o Filho e o Espírito, a Trindade, eles são onisciente, onipresente e onipotente, ou seja, eles estão em todos os lugares. Então o Espírito Santo de Deus está em todo lugar, lá, aqui, acolá. O inferno não existiria, nem os inimigos de Deus, nem os que odeiam Jesus, nem os inimigos do Evangelho poderiam existir se não fosse pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas é uma presença que sustenta. Nosso corpo, composto de milhões de células, tem as suas moléculas, elas estão ali grudadinhas umas nas outras, porque é o poder da palavra de Deus, do Espírito de Deus, que sustenta todas as coisas de forma coesa. Senão tudo se desfaria, tudo se desintegraria. Então a presença de Deus, ele está em todo lugar. Não adianta, você não foge da presença dele. Ele está no presídio, ele está no buraco, ele está no motel, ele está na casa, ele está no palácio, ele está na favela, ele está nos morros do Rio de Janeiro, ele está em todo lugar. Mas quando a Bíblia diz que Deus visita o povo ou visita uma pessoa, é porque ele ali vai fazer algo especial. É uma visitação divina. Então Jesus diz, igreja, povo, vocês que creem na morte e ressurreição de Jesus, na minha morte e ressurreição, assim diria Jesus, logo mais no dia de Pentecoste, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, vai juntar pessoas de várias tribos, línguas e nações, e vai constituir uma coisa chamada igreja. Preste atenção nisso. Não é um clube, não é um partido político, é igreja. É a essência do reino de Deus. E lá em Pentecoste, então, acontece o fenômeno que é o reverso de Babel. Em Babel, o homem tenta construir uma torre para atingir o céu e fazer o nome dele célebre. Os homens, seus nomes célebres. Deus faz o quê? Espalha. Em Pentecoste é diferente. Pessoas de diversas tribos, diversas nações, com línguas completamente diferentes, cada um ouve falar na sua própria língua materna sobre as grandezas de Deus. O grande fenômeno de Pentecoste, no capítulo 2, não é nem o falar em línguas, mas é cada um ouvindo falar na sua própria língua o que Pedro pregava. Ou seja, o fenômeno era de interpretação
daquilo que estava sendo pregado por Pedro. E ali, o evangelho então, ele começa em Jerusalém. Atos 1:8 é cumprido ali para que o evangelho seja levado por todas as nações. Mas o que acontece? Os apóstolos, juntamente com os primeiros cristãos, eles permanecem em Jerusalém. Eles não saem de Jerusalém. Eles não arriscam, eles não levam a palavra para fora. E pastor Hamilton chamou a atenção que em Atos 8:1, exatamente a inversão de Atos 1:8, Deus permite a perseguição, porque é a perseguição que desinstala a pessoa, é a perseguição que mexe com o povo, a fim de que eles possam sair daquele lugar. Então é muito importante. E hoje nós vamos falar sobre o evangelho que agora começa a ir além de Samaria. Lembra? Jerusalém, Judéia, Samaria, e já vai indo e caminhando para os confins da terra. A Ásia, passando para a Europa. Atos capítulo 16, versículos 1 a 15. Eu convido você, se quiser e puder, ficar em pé. Nós vamos fazer uma leitura, tá bom? Já cantamos, vocês cantam muito bem. Vamos saber se vocês leem bem. Na minha época de quartel, sempre tinha um soldado que ele trocava o passo, né? Então a gente tinha que instruir ele, dar uma cutucada no calcanhar para ficar bem uniforme, né? A marcha. E na escola era a mesma coisa. Quando tinha uma leitura na escola, sempre tinha um que adiantava, né? Saía disparando, e o outro que atrasava demais, né? Então a leitura ela tem que ser uníssona. Vamos tentar, tá bom? Vocês fazem isso muito bem. Palavra de Deus sendo lida. Deve ser lida em casa, deve ser lido no culto, deve ser lida em todo lugar. É palavra de Deus. Se de tudo que eu disser aqui, vocês não ouvirem nada ou não entenderem nada, vai ficar a palavra de Deus. Por isso que é importante, né? A Bíblia, palavra de Deus. Então vamos ler comigo, Atos capítulo 16, é o evangelho agora saindo de uma região e indo de um continente praticamente para um outro continente. Olha que coisa linda. Vamos lá? Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual estava em pé, dizendo: e ajuda-nos. Assim teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotracia. No dia seguinte, a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado,
saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Senhor, obrigado pela tua palavra poderosa. Teu nome, tua presença aqui, Senhor, é muito certa, e tão certa quanto o ar que nós respiramos. Te agradecemos por cada vida, por cada família, por cada coração, Senhor. Rogamos que a tua mão poderosa esteja sobre nós, e agora a nossa atenção, que ela se volte à tua palavra, princípios e valores importantes para a nossa fé, e para que possamos prosseguir como igreja de Jesus nesta cidade, e a partir dessa cidade, para onde o Senhor nos enviar. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, e oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, aí a igreja avançando rumo aos confins. Jesus comissiona a igreja pelo poder do Espírito Santo, mas de novo o comodismo egoísta fez com que a igreja permanecesse em Jerusalém. A música diz: o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja. Eu gostaria de acrescentar: a perseguição impulsionou a igreja. Aqui talvez seja importante vocês notarem algo que às vezes acontece na nossa própria vida. Quando nós estamos acomodados e a gente já não ouve mais o chamado de Deus, parece que Ele aumenta o volume, Ele usa a dor, Ele usa a circunstância adversa, Ele usa uma perda, uma decepção, para nos despertar, nos levar para mais perto dEle, e reavaliar a nossa vida, como nós estamos vivendo. Imagina, né, quantas pessoas que têm tudo, de repente um vírus, uma célula cancerígena, um diagnóstico ruim. O indivíduo agora está numa maca deitado, ele percebe que o dinheiro não compra nada, que o dinheiro não tem poder para nada, que o poder humano também não vale nada, e ele está totalmente entregue agora nas mãos de médicos, de remédios, e essa hora ele só tem uma alternativa, né? Até o ateu grita: ai meu Deus, né? Ai meu Deus. Então, são maneiras que Deus tem às vezes de nos chamar a atenção e nos trazer para perto dEle. Em Atos 8:1 diz que Saulo consentia na morte de Estevão. E houve grande perseguição contra a igreja. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha que interessante esse versículo. Parece-me que os crentes, os primeiros discípulos, eles entendem a mensagem, são perseguidos, saem correndo. Mas os apóstolos ainda permanecem em Jerusalém. Talvez ali misturado com os fariseus, saduceus, com os líderes religiosos judeus, eles se escondem por ali. Os samaritanos creem através de Filipe, no capítulo 8, e finalmente o evangelho chega à Síria, firmando base na terceira maior cidade do Império Romano, que é Antioquia. A Síria é um país que fica um pouco acima do Líbano, exatamente onde está havendo o conflito de Israel, onde os judeus estão invadindo o sul do Líbano para tentar reter o Hezbollah, que é um grupo terrorista que dioturnamente joga bomba do outro lado. Os moradores de Jerusalém já não podem morar naquela região mais, eles foram evacuados, porque tem bomba vindo todo tempo. Então os judeus entram com o exército ali, e isso tudo está acontecendo no sul do Líbano. Mas a Síria é um país acima do Líbano. Dê uma olhada lá, a palavra Síria, está vendo ali? E Antioquia é agora um novo centro. Nós temos Jerusalém embaixo,
depois nós temos Samaria, depois nós temos ali Antioquia. E Antioquia então é o lugar de onde o evangelho vai partir agora, dando um salto para a Turquia, para a Ásia Menor e depois para a Europa. Agora, uma coisa importante em Antioquia, atentem para isso. A igreja de Antioquia foi fundada por Pedro e Paulo depois da perseguição de Atos 8:1. O lugar onde pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Agora, o que é interessante aqui é que tudo começa na igreja local. A grande comissão dada pelos apóstolos agora se consolida no envio a partir da igreja. Atos 13:1. Nós acabamos lemos Atos 16, mas Atos 13:1 diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo então disse a eles: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Agora atenta aqui, agora nós começamos algo muito importante que tem a ver com a nossa eclesiologia. Como nós compreendemos igreja. Igreja não é um lugar que eu frequento aos domingos, igreja não é um clube. Tem gente que faz aberrações na sua vida, diz bobagem, vive de forma completamente errada, errônea, e diz: eu sou da igreja tal, né? Porque ele senta lá no domingo, assiste, ou no domingo de manhã. Mas ser da igreja é uma outra coisa. Primeiro é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, ser batizado com o Espírito Santo no momento da conversão, ser batizado nas águas, fazer parte de um grupo de relacionamento, porque é isso que nos define enquanto igreja. Então tudo começa na igreja. O Espírito Santo vai enviar Paulo e Barnabé. Agora atentem, Saulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e lá ele ouviu pessoalmente de Jesus que ele era alguém escolhido para levar o nome dele às nações. Mas Paulo não foi sozinho. Ele se submete a um grupo menor, ele é cuidado, ele é amado, ele é restaurado. Depois ele vai para a igreja em Antioquia, e lá em Antioquia ele serve ao Senhor na igreja. E quando o Espírito diz: pode separar Paulo para essa obra, a igreja separa, a igreja envia, a igreja comissiona. Paulo e Barnabé então estão servindo a igreja. Por que eu estou dizendo isso? É porque nós temos hoje o desastre daqueles que se auto-intitulam pastores, missionários e levam até o nome de apóstolos. São indivíduos que abrem igreja em qualquer esquina. Aqui no Brasil, em qualquer bairro, lá nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas inventam uma igreja de repente. Eles se autocomissionam. Eles chamam um amigo para impor as mãos sobre ele, não tem nenhum critério e nenhum crivo da igreja, nenhum crivo da liderança, e diz que Deus chamou. Então essa é uma aberração que nós temos no cristianismo, é por isso que nós temos tantos escândalos. E vocês precisam abrir os olhos para valorizar a igreja local. Não existe nenhuma outra agência humana que é credenciada para levar o reino de Deus adiante, que não seja a igreja local. Lá em Mateus, no capítulo 16, o Senhor está dizendo ali que Ele vai edificar a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Jesus não está criando uma para-eclesiástica, Jesus não está criando uma instituição, Jesus não está criando uma missão, Ele não está criando um ministério de homens, Ele não está criando nada disso. Ele diz: é a minha igreja, meu ajuntamento poderoso, espiritual, que o Espírito junta de uma maneira que nós nem entendemos. Nós não nascemos na mesma família, nós não temos as mesmas raízes genéticas, mas nós nos amamos, temos o Espírito, temos identidade, porque é algo extraordinário.
Então, acima de tudo, prestem atenção. Submetam-se à igreja de Jesus. Não sejam desigrejados, porque isso é absurdamente contra o plano de Deus. Não existe bênção fora da igreja de Jesus, não existe. A cobertura espiritual que o Senhor dá é através da igreja. Então hoje nós temos os que se auto-intitulam, inclusive apóstolos, que é uma aberração. Como é que um indivíduo pode se chamar apóstolo, se a palavra de Deus diz que o apóstolo é aquele que esteve com Jesus pessoalmente? Para substituir Judas, que se suicidou, foi preciso encontrar alguém que houvera estado com Jesus, pessoalmente. Apóstolo Paulo diz, eu sou um apóstolo como um aborto, mas ele também teve um encontro pessoal com Jesus no caminho de Damasco. E hoje é só o que você ouve, é só o que você vê. São os indivíduos que gostam dos likes que a gente dá, porque fala bonito, porque está na internet, não tem referência, não é igreja, não tem rebanho, pessoas não têm cheiro, não tem abraço, não tem cuidado, não existe. Mas eles levam os títulos mais proeminentes que nem os grandes apóstolos, nem os grandes profetas ousavam levar. Então atentam. Quero dar um testemunho pessoal. Antes da minha conversão aos 17 anos, eu liderei muita coisa para o mal. Algumas para o bem, mas outras para o mal. E quando eu me converti, eu disse, pronto, agora é comigo. O que eu fazia para fazer o que era errado, agora eu vou fazer o que é certo, eu vou juntar pessoas. Então eu senti de Deus um chamado na minha vida, quando eu ainda estava no exército, depois como empresário. Eu queria um dia, eu vou abandonar tudo aqui, eu vou me dedicar ao ministério pastoral. Foi quando eu vendi a minha empresa, a Ford do Brasil compra a Hobbycar, e eu tenho sustento para ir para os Estados Unidos estudar, mas eu não, mesmo tendo condições de fazer isso lá em São Paulo, lá na Zona Norte, com condições financeiras e tudo, eu me submeti a um pastor que era um homem simples, um homem piedoso. Eu disse, eu não arredo o pé daqui se o Senhor não me abençoar. Meus planos, embora eu tenha chamado de Deus, embora eu tenha convicção de Deus, eu não saio daqui se o Senhor não me abençoar. E eu não só fui abençoado pelo pastor daquela igreja, mas pela igreja que me abençoou e me enviou. A igreja não me deu R$1, 1 centavo, eu não precisava. Mas eu precisava da bênção, da autoridade que estava sobre a minha vida. E assim a palavra de Deus nos mostra claramente que você precisa se submeter à autoridade, não se autodenominar pastor, não abrir uma comunidade da sua cabeça, ser apóstolo da sua cabeça, porque você acha, e muitos dizem assim, Deus me chamou. Eu quero dar um testemunho de 2 grandes homens de Deus que vocês conhecem, um é Asaf Borba e outro é Ademar de Campos. Você sabia que Asaf Borba não vai tocar em nenhum lugar se o pastor dele não abençoar? Ele volta lá, ele contou a história aqui para nós, um pastor de 90 e poucos anos, não sei nem se ele está vivo ainda, mas se não estiver vivo é outro que vai substituir. O Asaf volta lá e disse, eu vou cantar em Fortaleza, mas eu só vou se o Senhor me abençoar. Lembra da bênção, pai? Bênção, mãe? Lembra quando você, na família, tinha a bênção do seu pai, a bênção da sua mãe? A igreja de Jesus é estabelecida sobre esse mesmo critério. E tudo que é feito fora disso é rebeldia, ignorância da palavra de Deus. É por isso que nós temos tantos escândalos acontecendo. Você abre uma igreja em cada esquina. Numa esquina só você tem 3, 4 denominações diferentes. Não tem nem gente suficiente para ser evangelizada ali naquele quadrante. Mas na verdade é uma troca de crentes que passam de uma comunidade para outra comunidade. Eu não gostei daquela, eu não gostei daquele pastor, eu não gostei daquela tenda, eu não gostei daquele lugar, eu não gostei daquela música, eu não gostei disso. E os caras ficam pulando de galho em galho. Como se o evangelho de Jesus fosse isso. Eu saí com a bênção do meu pastor. Então Paulo empreende algumas viagens missionárias. A primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé seguem o roteiro do Espírito Santo. Lembra, eles estão em Antioquia. Foram abençoados pelos presbíteros da igreja, a liderança da igreja, entende? O Espírito disse, separa
Paulo e Barnabé. Mas aí como é que ele diz, irmão, o Espírito Santo me falou, foi por profecia, foi em sonho, eu não sei como foi. Mas eu sei de uma coisa, foi confirmado pela igreja. Ou seja, os líderes impuseram as mãos e disseram a este homem, vai, sob a bênção. Nós temos um exemplo aqui na nossa igreja que foi o Márcio Félix, pastor em Sobral. Quando ele saiu daqui, saiu com a bênção da igreja, sob a autoridade dessa comunidade para pastorear uma outra comunidade. E assim Paulo estava no seu primeiro roteiro missionário, seguindo esse roteiro do Espírito Santo, de Antioquia, olha lá, estão vendo ali perto da Síria. Ele vai a Chipre, que é uma ilha, Salamina, Pafos, ele navegava muito, né? No mar Mediterrâneo. Dali ele foi para Pergue, de Pergue ele vai a Antioquia da Psídia, lá em cima, perto da chamada Galácia, hoje é Turquia, toda aquela região ali no alto é Turquia, mas tem 3 cidades importantes ali, Derbe, Listra e Icônio. Paulo vai pregando o evangelho, olha, ele levou o evangelho para fora daquela área, entra na Ásia, prega a palavra de Deus e estabelece igrejas. Sabe de onde ele estabelece? De casa em casa. São igrejas caseiras. Naquela época o cristianismo não podia construir um templo, tampouco fazer uma tenda como essa. Seria queimada, seria derrubada. Mas eles estavam de casa em casa, perseguidos pelo Império Romano, perseguidos pelos próprios judeus. O evangelho foi crescendo, porque a palavra foi sendo levada. Aí vem a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo leva Silas, ele parte de Jerusalém, passa pela Antioquia da Síria, vai para a Cilícia, que é a atual sudeste da Turquia, e olha, ele passa de novo ali em Derbe, Listra e Icônio. E agora ele vai até Trode, de Trode ele vai por mar até Filipos. E o evangelho sai da Ásia e vai para a Europa. É lindo isso. Agora vamos dar uma olhada então no versículo 1. Paulo chega a Derbe e a Listra. Diz o texto que havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas o pai dele era grego. Então Paulo agora vai revisitar os grupos de relacionamento, os GRs. A igreja caseira. Ele chega em Derbe e Listra, ele acha Timóteo. Timóteo é filho de uma mulher crente, uma judia crente, ou seja, ela conhecia o Velho Testamento, já tinha ouvido falar de Jesus, talvez numa das idas a Jerusalém, e ela volta com o evangelho, e ela certamente é uma pregadora do evangelho, ou se converteu na primeira viagem do apóstolo Paulo. E diz que dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então Paulo agora está indo de casa em casa, confirmando a igreja. Em Derbe e Listra ele encontra Eunice, filha de Lóide, mãe de Timóteo. E aqui eu quero chamar a atenção para o legado da família. O legado da família. Paulo menciona o legado familiar quando ele fala de Timóteo. Tem a avó e tem a mãe. Tem a avó Lóide, a mãe Eunice, o pai descrente, mas ela ensina as escrituras para o seu filho. E ele se torna nada mais, nada menos do que Timóteo, grande pastor, que auxiliou o apóstolo Paulo em várias igrejas. Quando Paulo escreve em 2 Timóteo 1, 4 e 5, ele diz: eu lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, ou seja, uma fé autêntica. A mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. No outro texto de 2 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo fala da consistência da fé de Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Amados, agora vem a importância do lar, da casa, do evangelho praticado de casa em casa, do legado deixado pelos pais aos filhos. Aqui nós temos uma avó, a mãe e o filho. Eu me lembrei aqui da história da Heloísa, minha amada esposa, que foi um instrumento de Deus para me levar para o evangelho, quando eu vivia no mundo da loucura. A avó dela, crente em Cristo. A mãe, crente em Cristo. Heloísa, crente em Cristo desde os 7 anos de idade. A filha Midian, crente em Cristo. Elissa, crente em Cristo. Instituem família e os seus filhos, agora nossos netos, estão andando com o Senhor. Esse é o legado. Que não depende de reunião, não depende de culto, não depende de absolutamente ninguém. Depende da responsabilidade que se tem como crente em Cristo Jesus, de fazer com que o evangelho seja vivido e pregado dentro do lar. Mesmo que os filhos se desviem, mesmo que eles no futuro decidam não seguir, mas é a nossa obrigação fazer como Eunice, como Lloyd, mães e avós, exemplos de mulheres que deixaram um legado de fé aos filhos. E aqui eu quero chamar a atenção, mulheres de Deus, atentem para o papel que vocês têm, de levar o reino de Deus adiante, de fazer com que as próximas gerações sejam atingidas pelo evangelho de Jesus, se ele não retornar. O mundo moderno, ele despreza a doméstica, ele despreza a mulher que trabalha e que ainda cuida do lar. O mundo moderno, ou pós-moderno, ele despreza as mulheres que voltam cedo para casa, desprezam as mulheres que trocam as fraldas, amamentam e insistem em cantar e ler a palavra, ao invés de entregar os seus filhos aos desenhos demonizados dos tablets, dos celulares. Toma aí, meu filho, está me perturbando, estou muito cansada, não aguento mais. E você não tem tempo nem para escolher aquilo que o seu filho está vendo e ouvindo. Coloca louvor na sua casa. Ensina a criança a palavra de Deus logo cedo. Eunice é um exemplo de mulher que sabiamente soube criar seu filho, mesmo com o marido grego, descrente, talvez um idólatra. Por isso Timóteo não foi circuncidado. Vocês vão ver já já, ele será circuncidado. Aquela operaçãozinha da fimose, que é o símbolo da aliança de Deus com o povo judeu, que vem lá de Abraão. Então aqui o jovem Timóteo recebe do pai, da mãe aliás, o evangelho. E agora ele está pronto para ir. Ele está pronto para ser enviado. E aí Timóteo, que é filho de pai grego e mãe judia, se deixa circuncidar para evitar polêmica e ter acesso às comunidades judaicas. Para não escandalizar o judeu, Timóteo se faz de um prosélito judeu, ou seja, alguém que aderiu ao judaísmo, apenas para entrar nas sinagogas agora e poder pregar o evangelho de Jesus, primeiro aos judeus, para também atingir os gregos. É interessante isso. Adaptação por um tempo, é um exemplo de adaptabilidade. O evangelho não é para agredir pessoas, a gente encontra pontos convergentes, como temor a Deus, respeito à Bíblia, ética moral e cristã, valorização da família. Adianta você chutar a santa? Adianta você simplesmente criticar o outro? Ou é melhor você encontrar lugar comum, pontos comuns? Meu pai era um espírita. Eu conheci a doutrina kardecista através do meu pai. Frequentei centros espíritas com meu pai. Vi manifestações espetaculares ali. Mas eu encontrava no coração do meu pai um coração piedoso, um coração bom que queria ajudar pessoas. Ele não conhecia o evangelho. Ele não sabia que o evangelho de Jesus é Cristo ressurreto, não Cristo reencarnado. Então, na medida que eu fui
me convertendo e conhecendo a palavra de Deus, fui convertido e conheci a palavra de Deus, a maneira de ganhar meu pai não era criticando, botando o dedo na cara dele, porque ele não era cristão, ou por causa da crença dele, como minha mãe. Minha mãe era uma baiana que acreditava em tudo que era mandinga que você pudesse entender. Pense num camarada que tomou banho de folha, arruda tudo. Até para diminuir minhas traquinagens, ela fazia umas mandingas lá. Mas minha mãe era uma baiana, uma mulher piedosa, no sentido de que ela tinha temor a Deus. Então eu achei um ponto comum, Deus um ponto comum, Maria um ponto comum. Então ao invés de criticar a mariolatria, traz para a palavra de Deus. Vamos ver Maria na Bíblia, me ensina. Quantas vezes eu dizia para o meu pai: pai, se realmente esse negócio é coerente, me ajuda a entender, quem sabe eu me torno um espírita bacana aí. Só que eu já tinha lido, e na medida que ele ia lendo o Evangelho segundo Allan Kardec, eu dizia: não, o Evangelho é diferente, esse escrito por Jesus, pelos apóstolos, é diferente do Evangelho segundo Allan Kardec. Allan Kardec faz uma interpretação do Evangelho. Eu não preciso disso, eu posso ir ao Evangelho, porque o Espírito de Deus me dá essa graça e esse poder de interpretar as Escrituras. Então assim eu fui ganhando o coração do meu pai, e ele entregou a vida a Jesus. 3 meses depois ele faleceu, mas foi para a presença de Deus. Então aqui nós temos um exemplo de adaptabilidade. Timóteo não se recusa a dar um passo atrás. Então tenha cuidado, seja amoroso, tenha critério, porque você é um evangelista, mulher. Você é um evangelista, homem de Deus. Você é um missionário. Paulo diz em 1 Coríntios 9,19: sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Sabe essa preocupação? O Evangelho chegou até nós porque essas pessoas foram fiéis ao mandamento do Senhor. E aqui em Atos 16, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos. E a igreja era fortalecida na fé e dia a dia aumentava em número. E Timóteo então foi, da mesma forma que Paulo saiu de Antioquia, Timóteo também foi comissionado em Listra. 1 Timóteo 4,14. Paulo diz: não te faça negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Olha aí, irmãos, o texto. O dom pastoral de Timóteo veio mediante uma palavra profética, sim. Mas o que confirmou foi a imposição de mãos do presbitério. Você quer ser missionário na Índia, mas não evangeliza nem o seu vizinho. Você quer pregar o evangelho na África, mas você não entra nem nos becos que estão ao redor da sua casa. Então entenda a importância da igreja local no envio de pessoas, na autenticação dos líderes. E aqui então Timóteo foi consagrado pela igreja local. E Atos 16:5 diz: as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Já viu aquele crente que diz assim: eu gosto de igreja pequena? Como assim? Qual o tamanho de Fortaleza? Quantas pessoas morrem diariamente em Fortaleza? Quantas pessoas não conhecem Jesus como Senhor e Salvador? Quando você lê o Novo Testamento, você não pode pensar dessa forma. Você precisa de um grupo menor para que ali você conheça e seja conhecido. Mas você não pode limitar o número de pessoas que vão chegar no seu grupo e que você poderá multiplicar. Você não pode limitar o número de cadeiras dessa tenda, o número de cultos que nós podemos fazer aqui. Porque há muito povo nessa cidade. E quando a igreja anda no poder do Espírito Santo, ela cresce em número. Justifica você ter uma igreja com 50, 60 pessoas, se você está numa cidade no interior, lá nos, meu pai dizia, nos Cafundó do Judas, que eu não sei nem onde é esse lugar. Mas não justifica em Fortaleza. Muita gente doente, muita gente necessitada, muita gente carente do amor de Jesus. E você está limitando. As igrejas
aqui no verso 5, vem no termo plural, porque indica que são comunidades locais, igrejas de casa em casa, e de vez em quando se reuniam nos logradouros públicos, e aumentava em número. Uma igreja saudável, como qualquer corpo, ele cresce, ele não fica nanico, ele cresce, pois o Senhor disse a Paulo: não temas, fala e não te cales, porque tenho muito povo nessa cidade. Atos 18, 9. Você acredita que Deus tem muito povo nessa cidade? O roteiro do Espírito, versículos 6 a 12. Olha que interessante aqui. Eles percorriam uma região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia. Depois foram impedidos também de pregar na Bitínia. Olha que coisa interessante. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o impediu. Aliás, não o permitiu, perdão. Ou seja, eles foram impedidos de pregar a palavra de Deus. Olha o versículo 6, bota o verso 6 para a gente olhar de novo. Atentem para mim aí, que isso é importante porque tem uma lição preciosa para cada um de vocês. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, de quê, gente? Dá para entender? Jesus manda pregar e depois ele diz, não. Interessante, né? A gente não está muito acostumado com isso. Porque você diz, parece contraditório. Ele manda pregar, mas de repente ele diz que não é para pregar. Como assim? Os meus planos precisam ser submetidos aos planos de Deus. E às vezes nem tudo que é aparentemente bom, aceitável e correto é a vontade de Deus para a nossa vida. Já enfrentou isso? Eu achei que era aquela casa, eu achei que era aquele carro, eu achei que era aquela mulher, eu achei que era aquele homem. Tudo parecia perfeito, mas Deus disse não, e você insistiu, foi lá, fez e deu errado. Porque nós não estamos acostumados com esse Deus. Nós queremos um Deus que você aperta o botão e Ele diz sim para tudo que você faz e tudo que você quer. Só que a palavra de Deus não é desse jeito. Quando Deus tem um plano maior, Ele pode lhe impedir de fazer algo menor, embora seja correto. Está entendendo, irmão? Eu tenho uma filha que hoje tem 44 anos de idade, muito bem casada, mas ela era adolescente, 2 filhas, né? Em casa, e uma delas, adolescente, disse, pai, eu estou gostando de um garoto. Aí o coração do pai, né? Buf. Quem é? Aí quando ela disse o nome, gente, era uma peça rara. E eu que já andei na bagaceira, eu detecto tudo muito rápido. Quando eu olhei nos olhos dele assim, eu disse logo, baseado. Se eu olhasse o nariz, eu ia dizer, é pó. É rápido, eu detecto muito rápido. E a minha filha veio me dizer que está apaixonada. Pastor da igreja, eu estou apaixonada, pai. Ela achava que era aquilo ali mesmo. Tá tudo certo. Só que eu usei uma tática, ao invés de desqualificar o varão, que de repente Deus ia querer que eu evangelizasse o varão, eu não posso fazer nada, né? Aí eu disse para ela, minha filha querida, você não sabe, esse sentimento do amor que brotou em seu coração é uma coisa maravilhosa. Você está amando um menino. Glória a Deus. Naquela época nós não tínhamos alguns problemas que a gente tem hoje. Eram mais raros, né? Mas já pensou? Então eu tive todo o cuidado do mundo. Para ela era o certo, para ela era aquilo que ela queria, para ela tinha todo o argumento, estava tudo bem. O menino até se converteu, beleza, amém, glória a Deus, que bom. Mas às vezes você está querendo uma coisa, está tudo certo, parece que é aquilo, e Deus está dizendo não. Então aqui tem um exemplo impressionante. Paulo combinava o planejamento humano com sensibilidade ao mover do Espírito. Ouça,
Nada seria mais nobre do que pregar a palavra na Ásia mais ao sul, quem sabe na Bitínia. Porém, isso poderia ser justificado pela perspectiva humana, mas havia uma sensibilidade do Espírito. Paulo teve que recuar, esperar Deus falar, provavelmente por meio de profecia, por meio de líderes em Listra, ou ainda pela ação direta do Espírito na mente e no coração do apóstolo. Você está pronto a andar com Deus e Ele dizer não para coisas que você acha legítimo? Tem hora que você pensa assim, Deus é um estraga prazer, né, não? Parece que Ele não gosta de mim. Mas por que Ele não permitiu que o Evangelho fosse pregado para cima e para baixo? Porque Paulo já tinha feito um rastro de pregação, que eles agora espalhem, porque Deus tinha algo para além da Ásia, o continente europeu, o Evangelho tinha que prosseguir, então havia uma justificativa. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Submeta, ouça pessoas, consulte pessoas, coloque seus sonhos no altar de Deus, rega com oração, confirma, Senhor, confirma, Senhor. E aí eu quero fazer algumas perguntinhas. Quão sensível você está para ouvir o sim de Deus e o não de Deus? O quanto você considera que aquilo que pode parecer legítimo, pode não ser a vontade de Deus? Namorar, casar, comprar, ir, voltar, falar, calar. Deus falou? Deixa Deus confirmar. Primeiro pela palavra, depois pela multidão de conselheiros. O quanto estamos dispostos a submeter planos e sonhos à multidão de conselheiros. O chamado de Paulo foi confirmado em Atos capítulo 13 pela igreja. E agora diz o texto, que ele na quietude, em Atos 16:8, ele contorna Mísia, e à noite sobreveio uma visão, um varão macedônio, que é da parte da Grécia agora, estava em pé no sonho e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, não perca tempo aí, Paulo. Deixa que os de Derbe, Listra e Icônio evangelizem o resto da Ásia. Vem, traz o evangelho para onde o evangelho ainda não foi pregado. Paulo vai a Troade, que é um porto asiático no mar Egeu. Lá ele recebe um chamado, uma visão que o leva à Europa pela porta de Neápolis. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Você anda correndo muito, ou você tem parado para perceber o chamado de Deus, para que você fale do amor dele a determinadas pessoas? Pessoas clamando e gritando, vem, fala comigo, vem, me evangeliza. Eu acho que eu contei na semana passada aqui, vou repetir porque foi interessante. Eu pratico um esporte, beach tênis lá na beira da praia, bem cedinho, de madrugada, quem quiser ir lá comigo pode ir. E quando eu termino tem outro desafio, 1 quilômetro para dentro nadando e voltando. Eu sou amigo dos golfinhos e dos tubarões, sei lá. Aí, todo mundo fica falando, esse velho, como é que ele aguenta isso aí? Depois de jogar ainda vai nadar, depois de jogar ainda vai nadar. E eu estou ali para me divertir. Mas eu estou ali também com o propósito de ser uma testemunha do Evangelho de Jesus. E aí eles me perguntaram, o senhor vai nadar hoje? Eu disse, vou. Vamos tomar banho com a gente ali na beirinha. Eles ficam tudo na beirinha ali, batendo papo. Só conversa daquelas que vocês conhecem. Aí eu estava ali com eles ali, né, e tal. Ai, que lugar tão lindo, a natureza. Ai. Aí disseram assim, você pode fazer uma oração aí? Eu disse, posso, claro. Demos as mãos, né? Eram 2 casais, demos as mãos e eu fiz uma oração. Que coisa! Oração, meu Deus, olha aí. E aí na hora uma disse lá, o senhor pode batizar a gente aqui agora? A minha mulher puxou minha orelha, que ela disse, por que você não fez um apelo? Eu fui dar a ela uma metodologia, olha, você precisa primeiro, calma, não sei o quê, olha aí. Eu fiz uma besteira grande.
Ai, meu Deus. Passa a Macedônia e ajuda-nos, hein? E são as pessoas clamando pelo Evangelho, elas estão tropeçando na gente, porque elas estão carentes do amor de Jesus. Você não pode ficar plantado em Jerusalém. Você não pode ficar discutindo teologia em Antioquia. Você não pode ficar achando que você tem que ficar rodando igual barata para tudo quanto é igreja, para tudo quanto é lado, achando um lugar confortável para você. A quietude, o descanso e a pausa na presença de Deus indica que o Senhor vai falar. Ouça Deus falar. Aquietai-vos e vede o livramento. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para um pouco para ouvir Deus. Seja sensível. Qual é a sua Macedônia? E aí eu termino aqui com os primeiros convertidos, versículos 13 a 15. No sábado, Paulo sai da cidade porque não tinha número suficiente de homens judeus para constituir uma sinagoga. Era preciso 10 homens para constituir uma sinagoga. Sempre Paulo, quando entrava numa cidade, ia na sinagoga, porque Jesus disse que o evangelho era primeiro para o judeu, depois para o grego. Paulo continuou cumprindo isso. Mas quando não tinha sinagoga, ele procurou um lugar onde as pessoas se reuniam. E onde elas estavam? Mulheres, à beira de um rio. Lá em Filipos, eu tive o privilégio de estar nesse lugar, nesse rio. É um rio pequeno, mas Paulo está evangelizando aquelas mulheres que estavam no lugar de oração. Paulo evangeliza Lídia, vendedora de púrpura, uma espécie de corante usado para tingir alimentos. Lídia foi a primeira convertida da Europa. E aqui nós temos a marca da presença feminina. Atenção, mulheres de Deus. Eu lendo o Evangelho de Jesus, eu fico impressionado como ele valoriza a mulher. As mulheres estavam cercando Jesus todo o tempo, ajudando Jesus todo o tempo, valorizadas todo o tempo. E aqui, preste atenção, o Evangelho sai da Ásia, vai para a Europa, e isto acontece através de um grupo de mulheres que está orando à beira de um rio. Agora atenta, mulheres. O evangelho pós-moderno, ele chama a mulher para dar a ela um título, poder, autoridade. E aí você diz, agora estamos valorizando as mulheres. É a apóstola. Ela não bastava o homem apóstolo ser uma aberração, agora vai chamar a mulher de apóstola também. Se o homem merecesse, a mulher também mereceria, tá? Mas por que Jesus não chamou uma apóstola? Por que ele não instituiu uma pastora? Por quê? Se ele tivesse instituído, se tivesse na Bíblia, eu seria o primeiro a me submeter. Mas é um modismo. Eu fico pensando, as mulheres de Deus, elas trabalham de outra forma. São as mulheres que trabalham nos bastidores, que tocam a vida. Na minha casa é assim. Quem dá consistência ao meu ministério, quem me faz viver o que eu vivi durante todos esses anos, é uma mulher que não tem título, porque ela é filha amada de Jesus, serva do Senhor. Então a igreja dá esse status e torna a mulher algo que desnecessário. E o mundo também faz isso, torna a mulher um objeto sexual. Só isso. Menosprezam, dão uma sobrecarga tal, que vocês sabem, mulheres, como é pesado ter que assumir a responsabilidade às vezes de um lar, porque o homem já não responde, está ausente, foi embora. Mas acima de tudo eu queria lembrar vocês têm um papel importante no corpo de Cristo. Os grandes avivamentos, os grandes momentos de crescimento da igreja começam quando as mulheres se mobilizam. Então, em nome de Jesus, vocês foram privilegiadas, porque vocês fizeram o evangelho sair da Ásia para a Europa, sem título, sem cargo, apenas com a presença e o poder do Espírito Santo e um testemunho, como foi Lloyd, Eunice, Lídia e essas outras mulheres. Homens de Deus, nós temos muito que aprender com elas. Elas têm um acesso ao coração das pessoas que nós não temos.
Elas sabem fazer, da forma de fazer, como entram, como saem, como se relacionam. É assim que a igreja vai crescer. Mulheres se destacam pela oração, pela perseverança, pela criatividade, pela flexibilidade no servir, pela hospitalidade, pela capacidade multiplicadora do reino de Deus. Valores esquecidos pela sociedade. Aliás, eu vou pedir para o Macharal, os homens, vamos dar uma salva de palmas para elas. O grupo de louvor pode subir. O que é que nós temos aqui? O Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, mas a perseguição impulsionou a igreja. Vocês precisam compreender que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. É algo poderoso, espiritual, além da imaginação. Valorizem a igreja local. Eu estou aqui há 40 anos, desde o início do meu ministério eu recebi convites e convites e convites para fazer parte da associação não sei o quê, a missão não sei da onde, o seminário não sei da onde, CDE acadêmico não sei da onde. Ah, você vai assumir isso aqui, assume isso aqui, até cargos funcionais no governo eu já fui convidado. Eu digo não existe um papel mais importante na face da terra do que ser um servo de Jesus, pastoreando a igreja de Jesus. Não existe. Não existe. Ah, mas você vai ganhar mais. Não, mas você fala inglês, mas você agora vai para os Estados Unidos. Não, mas você não interessa. Eu vou morrer atrás daquele púlpito ali, se vocês me tolerarem até lá. Pregando a palavra de Deus, vivendo Jesus, andando nas comunidades, tocando em pessoas e vendo o reino de Deus ser expandido através de vocês. Não menosprezem a igreja. Atenta aí, meu irmão. Você está desigrejado? Por favor. Quando o indivíduo está desigrejado, ele está entregue a Satanás, sabia? Porque quando o apóstolo Paulo fala para disciplinar um membro da igreja, ele diz, não tolerem isso, mas que esse irmão seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A igreja de Jesus é um guarda-chuva divino, onde você está guardado pelo poder do Espírito Santo. O mundo é cruel lá fora. E para você lembrar de uma palavra, lembra do que Jesus disse a Saulo de Tarso, que entrava nas casas, arrastava pessoas, perseguia a igreja. Quando Jesus olha para Saulo, o que ele diz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que ele disse me persegue? Saulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo quem? A igreja, entende? Quando você fala mal da igreja, você fala mal da igreja de Jesus. Quando você diz que não quer nada com a igreja, você está dizendo assim, eu não quero nada com Jesus. Porque Ele instituiu a igreja, Ele disse, eu vou instituir a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O diabo não tem poder quando você está debaixo do guarda-chuva divino. A família é outro lugar sagrado, que o diabo está tentando destruir, como ele tenta destruir a igreja, levando a igreja a ser baseada em gurus, em nomes, em homens, em cargos, em disputas, dividindo opiniões, polarizações, eu sou de A, sou de B, então você não presta, você é isso, você é aquilo, é o que tentam fazer todo tempo. Então, valorize a igreja de Jesus. Olha o movimento, Atos 1:8. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Permaneceram lá, Atos 8:1. Veio perseguição, todos foram dispersos. O evangelho sobe a Samaria, sobe a Antioquia, sobe até a parte da Ásia, a atual Turquia. E pelo poder do Espírito Santo, entra na Europa e prossegue. Pregando o evangelho, restaurando vidas, quebrando cadeias. E chegou até o Ceará, glória a Deus. Né? Chegou até a gente, chegou até mim lá em São Paulo, glória a Deus. Então eu queria orar com vocês, mas antes quero fazer um convite. A gente está encerrando. Se tem alguém aqui hoje à noite
que gostaria de dizer: eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Quero entregar minha vida a Ele, quero me dedicar a Ele. Quero ser um agente do seu reino, quero fazer parte da sua igreja. Não tem que ser necessariamente esta igreja, mas qualquer igreja. Felice, fique lá, debaixo da autoridade do poder do Espírito Santo de Deus. Tem alguém hoje à noite que gostaria de entregar a vida a Jesus? Um gesto da sua mão. Tem alguém? Glória a Deus. Estou vendo lá, eu tenho uma luz aqui, não me deixa ver direito. Mais alguém? Hoje à noite, dizendo: é meu dia, eu quero me entregar minha vida a Jesus hoje. Hoje, eu quero andar com Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero caminhar com Jesus, quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Você está na internet? Faz isso agora. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E fará parte, batizado com o Espírito Santo, sendo parte dessa coisa maravilhosa que é a igreja de Jesus. Tem mais alguém? Se tiver, essa é a hora, esse é o tempo, esse é o momento. Aleluia. Isso, vem. Vem, sai do seu lugar, vem. Vem. O Senhor é poderoso para governar a sua vida, a sua casa. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Você que é crente em Cristo Jesus, hoje à noite você entendeu? Você não pode ficar em Jerusalém, que Deus está te enviando, Deus está te mandando. Deus está dizendo: vai, meu filho. Não temas. Não te cales. O Senhor tem muito povo nessa cidade. E não adianta, tem um texto da Bíblia, né, em Mateus 11, 28, né? Onde ele diz: vinde a mim, louvado seja Deus, amado. Glória a Deus. Tem um texto de Mateus que diz, né? Vinde a mim, Jesus dizendo: vinde a mim cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que você tem que entender é que Jesus não está andando nas ruas de Fortaleza. Ele está à direita do Pai em majestade. Então quando ele diz isso, você é o braço de Jesus, você é o colo de Jesus, você é Jesus para essas pessoas, entende? Então quando você se vinde, você diz: bem, eu vou dar o que eu recebi: amor, aceitação, cuidado, luz, palavra, consolo, conforto, esperança, amém? Porque nós somos o corpo vivo de Cristo na terra, gente. A gente vai sair por aí, ó, salgando essa sociedade. Eu não quero saber quem ganhou, quem perdeu, eu quero saber que Jesus é o Senhor de tudo. Vai mudar o quê? A igreja continua. O mundo jaz no maligno. As coisas vão de mal a pior. Mas a igreja não pode ser parada. Principalmente se for um povo comprometido com o ID de Jesus. Vocês vão ser minhas testemunhas, disse ele. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Obrigado, Senhor, por essas vidas entregues em teu altar hoje, batizadas pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado pelo teu povo, Senhor, que prossegue adiante, levando tua palavra com amor, com luta, com dificuldade, às vezes com medo, Senhor, às vezes com vergonha, às vezes com timidez, mas que o Senhor nos use, porque nós estamos dispostos a sermos instrumentos nas tuas mãos. Usa a tua igreja, Senhor, que esse povo aqui valorize a igreja de Jesus, porque é ela que será levada no dia do arrebatamento, para estar com o Senhor para sempre. Te adoramos, te louvamos por esta noite. Dá-nos uma semana na tua paz. Oramos em nome de Jesus. Amém.